Olá pessoal, meu nome é Henrique Pontes, sou proprietário da Pontes Auto Center e um dos diretores da Câmbio Automático do Brasil. Estou aqui hoje para dar um recado para vocês sobre um assunto que já foi muita polêmica, né? A troca do fluido da transmissão automática. Isso já foi discutido durante muito tempo, se troca, não troca, a transmissão precisa de manutenção preventiva ou não, a transmissão automática, né? E depois de muito ser discutido, hoje, beleza, todo mundo já está ciente que sim, precisa fazer a troca do fluido da transmissão automática. Bom, tudo bem, Henrique, eu já sei que precisa fazer, eu, proprietário do veículo, já estou ciente disso. Reparador também já está mais do que habituado a fazer esse serviço na sua oficina, seja na revisão de 50 mil quilômetros, 60 mil ou até 80 mil, dependendo do veículo. Mas o que acontece se eu não fizer a troca do fluido? Ou se eu demorar muito, se eu passar muito da quilometragem ou do período de troca? O que vai acontecer dentro da transmissão automática se essa troca não for feita ou não for feita no período adequado? Bom, é muito simples. O fluido, nós temos aqui um exemplo de um fluido, um Dexon 6, né? Esse aqui é um fluido novo. Depois que o fluido perdeu totalmente as suas propriedades, ele vai começar a danificar as peças internas da transmissão, né? Ele vai promover um desgaste prematuro em algumas peças. Nós estamos aqui com uma transmissão, uma 9HP48, né? Aqui tem parte da transmissão, ela está desmontada. Essa transmissão aqui, ela equipa veículos como a Jeep Renegade, a Fiat Toro, algumas Land Rover Evoque. Essa aqui, exatamente, ela está equipando um Jeep Renegade, tá? Ano 2016 a diesel. O que aconteceu com essa transmissão? A falta da troca do fluido fez com que ocorresse um desgaste prematuro na bucha, aonde vai encaixado o eixo primário da transmissão, né? Então aqui a gente teve um desgaste prematuro e essa transmissão automática começou a ter perda interna de pressão, né? Um outro exemplo que ocorre quando a gente não tem a troca adequada, no período adequado do fluido, é o que? Aqui nós temos um pacote de discos, né? Esse conjunto de disco aqui é que forma o pacote da embreagem, um dos pacotes da embreagem, né? E na aplicação da marcha, o que acontece? Nós temos discos de composite, onde eles são discos que possuem um material, né, como se fosse uma lona, né, intercalado com discos de aço. Então um conjunto desses discos formam um pacote de embreagem, né? Na aplicação nós temos o que? O atrito. A fricção desses discos faz com que haja a aplicação da marcha, né? Quando o fluido perde as suas propriedades, ela começa a corroer o disco de composite. Então esse material, que é uma lona, ele começa a se desintegrar daqui, né? E ele sai dessa peça. Quando a gente vai fazer uma troca do fluido, por exemplo, muito atrasada, quando o fluido novo entra dentro da transmissão, ela tem uma propriedade detergente, passa lavando esse disco. A perda desse material que promove o atrito vai fazer com que os dois discos comecem a patinar. É onde a gente tem aí a falha interna da transmissão, a patinação, esse câmbio vai começar a apresentar trancos, solavanco, trepidação e etc. Então, pessoal, a real importância de estar fazendo a troca é o que? Prevenir desgaste prematuro, seja na parte de embuchamento de eixo, seja na prevenção dos discos de composite principalmente, né? Essa transmissão aqui ela já está sendo reparada, né? Foi feito aqui o devido embuchamento no acoplamento aqui da bomba de óleo, né? Nós já não temos mais a folga que tinha, né? Então aqui essa transmissão vai começar a ser montada para ser instalada no veículo. Já foi feito também a revisão no conversor de torque, né? Uma empresa especializada. E agora é só fazer a montagem da transmissão. Aproveitando
nós vamos, para ilustrar esse vídeo, nós vamos fazer também uma revisão de fluidos, né? Nós estamos aqui hoje com um veículo, uma Land Rover Discovery 4, ano 2014. Essa Discovery, ela utiliza uma transmissão 8HP70. Nós vamos estar fazendo a troca do fluido, né? Nós vamos utilizar aqui o Multi ATF da Rovoline, o Max Life, né? É um fluido hoje que está atendendo mais de 90% de todas as transmissões automáticas que rodam aqui no Brasil, seja de veículos nacionais ou importados. Nós vamos utilizar então o fluido da Rovoline. Vamos fazer também a troca do diferencial, do óleo do diferencial dianteiro, traseiro e da caixa de transferência, também usando o full sintético da Rovoline, o 75W90. Tá? Hoje aqui é um fluido que está sendo muito utilizado no mercado, tá? Tá atendendo muito bem, tanto veículos nacionais quanto importados. Então nós vamos fazer então nessa Land Rover uma revisão de fluidos, vamos fazer a troca do óleo de motor, mostrar para vocês, e os seus devidos filtros, tá? Segue no vídeo então para vocês acompanhar o serviço feito nessa Land Rover. Bom, o procedimento de análise do fluido, nós fazemos ele em 3 etapas. O primeiro é o teste olfativo, tá? O fluido ele não pode ter cheiro de queimado e nem cheiro acentuado de verniz, né? Então a gente percebe aqui que tem um cheiro de fluido usado mesmo, não tem nenhuma dessas duas características. O segundo teste, né, seria um teste visual, onde a gente detecta que a cor do fluido, tá? Ele não pode ter uma coloração muito escura, né, a ponto de não ter nenhuma translucidez. A gente percebe que o fluido aqui está bem escuro, porque é um fluido no final da sua vida útil, né? O carro está com quase 90 mil quilômetros, então ele está bem no final da sua vida útil, mas ele ainda contém ali uma certa translucidez, né? E a última e a mais importante, o fluido ele não pode ter nenhum resíduo de limalha, ele não pode ter excesso de contaminação, né? Então a gente percebe aqui que apesar dele estar bem escuro, final da vida útil, ele ainda tem a sua translucidez, mas o fluido está limpo. A gente percebe que ele não tem nenhum resíduo de limalha, nenhuma decomposição vindo de dentro da transmissão. Um exemplo de uma transmissão que não poderia receber uma diálise, né, que passou muito do período da troca do fluido, seja pela quilometragem ou seja pelo tempo, né, é essa amostra que nós temos aqui. Esse fluido ele não apresenta nenhum odor diferente, porém ele apresenta um excesso de limalhas, né? Então significa que essa transmissão ela já está condenada, ela não pode receber uma troca do fluido, tá? Se nós fizermos uma troca do fluido nessa transmissão, aí esse câmbio pode vir apresentar sintomas ou até mesmo parar o seu funcionamento. Bom, então aqui nós estamos com o cárter da transmissão, né? Eu posso tirar o cárter da transmissão. A gente percebe aqui no fundo do cárter, né, que tem um certo resíduo, né? Vamos falar assim, um certo pó. Isso daqui é normal, tá? Isso aqui não é a limalha de desgaste, tá? Isso daqui é um resíduo normal que vem do atrito, né?
Então isso daqui é normal, isso aqui não é considerado defeito. Nesse cárter, né, nós temos ímãs instalados estrategicamente, que a função deles é exatamente remover esse excesso aqui que vem do funcionamento da transmissão, né? O interessante, essa transmissão aqui, dessa Land Rover, é a transmissão 8HP70. Então é uma transmissão que possui um filtro externo, mas o detalhe que o filtro dessa transmissão, ele fica dentro do cárter. Tá? É um filtro integrado dentro do cárter. Então aqui, muitas vezes, o reparador vai remover o cárter procurando o filtro, não vai achar. Por quê? O filtro está dentro do cárter. Nesse caso, substitui o cárter inteiro, né? O cárter novo já vem com os ímãs, né? Esses dois ímãs do cárter antigo, que fica na parte inferior aqui, nós vamos remover, fazer a devida limpeza e instalar aqui, certo? E os dois ímãs fixos já vêm no cárter novo. Bom, então nesse processo da troca do fluido da transmissão, nós vamos utilizar essa máquina de diálise. Essa máquina é um protótipo de uma empresa parceira da Câmbio Automático do Brasil. Essa máquina já vem sendo testada há vários meses, já foi aprovada e ela vai estar sendo lançada no 4º Congresso da Câmbio Automático do Brasil em outubro. Nesse serviço nós vamos utilizar o fluido da Valvoline, é um fluido, um multi-ATF, tá? Um excelente fluido, ele tem várias homologações, tanto para transmissões de carros nacionais quanto importado, né? É um fluido que atende hoje mais de 90% de toda a transmissão que roda no Brasil. Nós vamos estar utilizando esse fluido aqui para estar fazendo não só a troca da transmissão automática, mas vamos utilizar também o full sintético 75W90 da Valvoline para estar fazendo a troca do óleo do diferencial da caixa de transferência também, tá? Um excelente fluido, ele está sendo muito usado hoje aqui no Brasil, pessoal. Bom, então aqui a gente observa o fluido novo sendo injetado na transmissão, ao mesmo tempo que o fluido velho vai saindo, né? Então aqui nós temos no visor o fluido novo saindo da máquina e o fluido velho entrando na máquina, fazendo assim o processo de diálise.